Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus possa nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao encontro de Jesus. Eu hoje quero abordar a temática Todos merecem uma nova oportunidade, trazendo para as nossas reflexões uma passagem muito oportuna do Evangelho segundo João, lá no capítulo 8, quando trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido apanhada em adultério. E os escribas, os fariseus, pegando aquela mulher, e era costume pegar a mulher pela roupa, pelo cabelo, de uma forma bem bruta, falaram com Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Manda a lei de Moisés que ela possa ser apedrejada. E aqui havia uma pegadinha, se assim podemos dizer, para comprometer Jesus. Porque vejam, se ele aquecesse que a mulher fosse apedrejada conforme a lei de Moisés, ele seria considerado alguém duro, alguém que falava de amor, mas em verdade concordava com o apedrejamento da mulher. Pelo contrário, se ele se negasse ao apedrejamento, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E era o que os escribas e fariseus mais desejavam, que ele pudesse fazer algo que maculasse a lei e os profetas. E Jesus teve uma atitude das mais belas que nós podemos assim considerar, porque ele não responde nada de imediato. Ele se abaixa ao chão e começa a escrever. Eu admito que durante muito tempo eu tive dúvidas sobre o que Jesus escrevia. E a benfeitora Amélia Rodrigues, nesse livro notável, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela narra que diversos historiadores contam que Jesus escrevia no chão a marca moral de cada um dos acusadores. Observem, Jesus escrevia no chão corrupto, caluniador, aquele que se coloca contra a moral, de forma que os acusadores, vendo as próprias marcas no chão, se dessem conta: quem sou eu para acusar? Eu que tenho tantos deslizes, tenho tantas dificuldades, como é que eu posso me arrogar na condição de, trazendo uma pedra na mão, atirar por sobre uma mulher? Eis que Jesus então se levanta e pergunta: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E narra João que do mais velho ao mais moço, todos começaram a se retirar. E Jesus abaixa o chão mais uma vez e torna a escrever as marcas morais daqueles que estavam ali. Quando não sobra mais ninguém naquela praça em Jerusalém. E ele, olhando enternecidamente para aquela mulher, pergunta: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Nessa passagem, Jesus dá mostras de amor, de misericórdia. Jesus dá mostras de perdão. E fazendo um link com a temática que eu quero desenvolver, dá mostras que todos merecem uma nova chance, uma nova oportunidade. Seja alguém apanhado em adultério, seja o ladrão, seja aquela pessoa que nós consideramos a mais difícil, falando em termos sociais. Seja aquele nome que vem na nossa cabeça que corresponde ao parente difícil, ao colega difícil da repartição profissional. Todos merecem uma nova oportunidade. Por uma razão muito simples: todos são filhos de Deus. Todos estão no mundo numa grande escola para se aprender a tornarem pessoas melhores. Nós, então, não somos uma espécie de fotografia, porque a fotografia às vezes pode até parecer que eu sou uma pessoa equivocada, uma pessoa que erra, e é verdade, mas eu sou um espírito criado simples e ignorante e que caminho para a perfeição, para a plenitude. E o que isso quer dizer?
Um dia todos nós seremos anjos. Todos nós já nos equivocamos, todos nós viemos do carreiro do erro, passando ao influxo do convite de Jesus, do Evangelho, a acertar, a cair, nos levantar, mas Deus nunca deixou de nos amar. Nunca deixou de confiar em nós e espera que, da mesma forma que a nós têm sido dadas as mais variadas oportunidades, que nós igualmente possamos dar ao outro a oportunidade do seu erguimento. Que baixemos o dedo que acusa, a voz que calunia, que deixemos de julgar, porque Jesus nos ensinou: não julgueis para não serdes julgados. Que pensemos quantas oportunidades nos são concedidas e nos foram concedidas ao longo dos tempos, pelo caminho das reencarnações, e que nós, igualmente hoje, podemos conceder a mesma oportunidade àquele que erra, que se equivoca, porque também é um filho de Deus. Daí nasce a compreensão, a empatia, a tolerância para com a outra pessoa. Meus amigos, isso não quer dizer que nós vamos conivir com o erro, mas entender que o erro não cabe a mim. Apontar o dedo, julgar, tecer considerações, o erro está no íntimo daquele que errou. E só ele e Deus sabem das possibilidades do ajuste, das possibilidades de seu erguimento. A minha relação com o outro deve ser a relação de: ele é filho de Deus, merece o meu perdão, a minha misericórdia e uma nova oportunidade. Para que essa mensagem possa se fixar, eu me lembrei de uma história que envolve o Dr. Joseph Cronin, um grande médico e também um grande escritor. A sua vida perpassa ali os dias da Segunda Grande Guerra Mundial. Antes da guerra começar, ele era um médico que estava se formando. Não acreditava em Jesus mais, mas ainda era um homem bom, que gostava de fazer tarefas assistenciais. E um dia ele foi chamado numa cidadezinha no norte de Londres, ele morava em Londres, Northumberland, uma casa pia onde se recolhiam muitas crianças, meninos, meninas. Naquele dia em particular, a nobre superiora disse: Dr. Joseph Cronin, nós temos aqui uma criança que é vítima da difteria, ou croup, como também é chamada, e ela está muito mal. Eu preciso que o senhor intervenha. E ele foi ver a criança. Já estava arroxeada. Não conseguia respirar direito, porque a difteria bloqueava os canais respiratórios, e ele se deu conta: eu vou ter que fazer uma traqueostomia. Mas ele pensou: meu Deus, pensando em Deus, nada obstante, fosse alguém que tivesse se distanciado da religião. Eu não sei fazer isso, porque eu tenho muita teoria e, em verdade, eu não quero ser um cirurgião. Não tenho destreza com o bisturi. E a Madre Superiora, vendo aquela indecisão: faça o que tiver de fazer, porque não tem outro médico aqui. E se você não fizer, a criança morre. Ele então reza ao Pai Nosso, faz a traqueostomia, coloca um cânulo, a criança respira. Era a vida que retornava àquele rebento. Então ele resolve chamar uma enfermeira, vinda de Gales, mas que estudava em Londres, tinha o sonho de ser enfermeira. Fazia uma espécie de estágio naquela casa pia. Eu preciso que você vigie a noite inteira, porque o nosso organismo tende a recusar objetos estranhos. Daí esse cânulo que eu coloquei para que a criança pudesse respirar, o organismo tende a expulsar. Então eu vou me recolher por um pouco e você tem que observar tudo, a respiração, os sinais vitais. Não durma. Dr. Joseph Cronin foi para o quarto ao lado e a enfermeira ficou ali vigiando. Lá pelas 2 da madrugada, ela correu precípite ao quarto do médico. Doutor, venha. O que aconteceu? Venha rápido, doutor. E chegando até o quarto, a criança havia morrido. E o Dr. Joseph Cronin: você dormiu? Sim, eu dormi.
Eu trabalho muito durante o dia para fazer a minha faculdade à noite. Eu sou uma pessoa muito pobre, com um sonho de ser profissional. Venho estudando demais, trabalhando demais, fazendo estágio nas minhas horas vagas. Perdoe-me. Não, eu não posso te perdoar. Você é uma assassina. E amanhã mesmo eu irei no conselho de enfermagem para te denunciar. A enfermeira não parava de chorar. Ele comunicou o fato à Madre Superiora e foi para o seu quarto narrar um verdadeiro libelo. Uma enfermeira que dormiu e deixou uma criança morrer. No dia seguinte, quando foi ao conselho, ia colocar a acusação. E uma voz lhe disse na acústica da alma: Joseph, meu filho, repense. É uma menina com sonho de ser enfermeira. É verdade que houve um óbito, mas será que ela não merece uma segunda chance? Volta-se ele para casa, tira as tintas da acusação e apenas coloca agora um caso de omissão. No dia seguinte ele vai. E quando iria colocar a queixa, agora falando de omissão, mais uma vez a voz, que poderia ser um anjo de guarda, um benfeitor espiritual: Joseph, meu filho, repense. E ele repensou, não fez a acusação. Aquela enfermeira, durante semanas, durante meses e anos, ficou vendo se algo existiria contra ela. E não existiu. Ela percebeu que o Dr. Joseph Cronin a havia perdoado. Tinha dado a ela uma nova oportunidade. E ela pensou: eu hei de amar tanto quanto eu possa devolver a vida que eu perdi e muito mais. Estoura a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 1945. A Inglaterra começa a ser invadida, Winston Churchill convoca os ingleses para entrarem na guerra. E as crianças? As crianças foram recolhidas numa casa-pia, no norte do país de Gales. E lá estava aquela enfermeira, querendo devolver em várias vidas a vida que ela tinha perdido. E assim foi feito, porque durante a Segunda Grande Guerra Mundial ela cuidou nada mais, nada menos 500 crianças. E ela sequer dormia, porque ela dizia que o sono era sorrateiro. Se ela dormisse, uma daquelas crianças poderia se perder. Termina a Segunda Grande Guerra Mundial. O Dr. Joseph Cronin, já um médico e escritor aureolado, estava na sua varanda lendo o The Guardian, um famoso jornal inglês, quando se depara com uma notícia especial, intitulada A Dama da Noite. E ele lê e ouve falar de uma enfermeira que, dando uma entrevista, narra que um dia um médico bondoso chamado Joseph Cronin a havia perdoado. E ela, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, cuidou de 500 crianças, porque uma vida que foi perdida pelas suas mãos, ela queria devolver com outras 500 de pais que foram para a guerra. E o repórter perguntava à Dama da Noite, como ela ficou conhecida: e você não dorme? Não, eu não durmo. Um dia, por causa do meu sono, uma criança veio a óbito. Daí, hoje eu tomo conta de 500. Quando eu tenho sono, eu embebeço um algodão, coloco nos olhos, fico ali durante alguns instantes e acordo renovada, porque eu amo todas as minhas crianças. E eu queria agora que Dr. Joseph Cronin pudesse estar lendo essa reportagem e vendo que o amor dele, que me deu uma nova oportunidade, eu agora estou devolvendo à humanidade a vida de 500 crianças. O Dr. Joseph Cronin, lendo aquela reportagem do The Guardian, ele coloca os joelhos no chão. Já havia feito as pazes com Deus, com Jesus, e agradece: ó Jesus, eu sei que tu existes. Eu sei que o amor existe, que você está presente entre nós. Quando eu perdoei aquela enfermeira, quando eu dei a ela uma segunda chance, eu hoje te vejo nas 500 crianças cujas vidas foram salvas pela sua mão. Daí que possamos dar às pessoas uma nova oportunidade, a oportunidade do seu erguimento.
uma nova chance de se recuperarem. E sigamos em paz. Beijo grande e até semana que vem.